O chamado de Deus para a missão. Você sabe, meu irmão, minha irmã, que em todas as épocas, em todas as eras, Deus sempre teve um povo aqui representando e fazendo a missão que ele sempre desejou, não é verdade? Veja o que está escrito, por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Porto Alegre, toda a Alvorada, até Viamão e até os confins da terra. É claro que não está escrito assim, mas eu substituí ali as palavras para você ter uma noção. Então Deus, nos dará poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e nós seremos suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É isso que diz o versículo, porquanto nós temos que saber que todo cristão, quando nasce no reino de Deus, ele é um missionário. Eu já disse isso, acredito que mais de uma vez, porque Deus, ele pode fazer de nós testemunhas dele para realizar seus propósitos. Como no caso da dispersão do povo, na Torre de Babel, que nós vamos ver na lição de amanhã, e você vai entender um pouco mais porque eu estou dizendo isso. Então, quando Deus manda que sejamos testemunhas dele em toda a terra, em todos os confins da terra, ele quer dizer que nós devemos ser testemunhas, em todos os lugares onde houver uma pessoa, um cristão, um ser humano, ali nós deveremos ser testemunhas de Deus. Mas como eu posso ser testemunha de Deus pregando o Evangelho para toda pessoa que você encontrar? Não é isso? Muitas vezes nós perdemos oportunidade, e você sabe disso, porque já aconteceu com você, como já aconteceu comigo também, a gente querer falar de Jesus, falar das verdades de Jesus e ficar com certo receio, Nós queremos ter a nossa verdade também, achando que isso, achando que aquilo, etc e tal, Então nós devemos nos unir, o humano ao divino e o divino ao humano, e pedir a presença do Espírito Santo para que Deus realmente nos dê poder para levar a mensagem da verdade, a mensagem do Evangelho. Amém, meu irmão? Então, como eu lhe falei ontem, meu irmão e minha irmã, que nós devemos ser missionários, porque já nascemos assim, quando nascemos no reino de Deus, Nós passamos a ser um missionário, e é claro que para alcançar pessoas, nós temos que ir além da nossa zona de conforto, porque se eu fico com aquilo que Deus me ensinou através de sua palavra, se eu fico no meu ambiente social, pessoas do mesmo meu nível, tal, isso aí significa que pode essa atitude me levar ao egoísmo e me levar até mesmo ao mal. Então, por isso nós não podemos, fazer acepção de pessoas, porque o próprio Cristo não fez e não faz, acepção de pessoas. Ele tem interesse em todo e qualquer ser humano, tanto que ele diz, venha como estás, Então, às vezes uma pessoa não tem que estar vestida igual a mim, para ter direito e entrar no ambiente que eu estou. Pelo contrário, eu devo ir até ele.
se eu sinto nele uma reticência, né, uma dúvida, eu devo ir lá, né, como missionário, pregar o evangelho para ele, porque ele é filho de Deus também. Logo, ele é meu irmão, então ele tem direito a ouvir, né, a pregação do evangelho por alguém. E como eu disse ontem, né, nós temos que pregar até os confins da terra. Claro que eu não vou ir aos confins da terra, mas a palavra de Deus, ela é ou deve ser conhecida em todo o mundo, em todos os confins. Então, os meus irmãos que estão lá deverão pregar naquele lugar onde estiver. E você e eu, onde nós estamos também, devemos, né, levar o evangelho, levar aquilo que aprendemos, né, a sabedoria que Deus nos deu, levar, claro, para outras pessoas. Mas como eu lhe falei, meu irmão e minha irmã, que eu falaria um pouquinho sobre a Torre de Babel, né, nós vamos então orientar você a ler o capítulo 11, de 1 a 9, né? Leia lá o que diz lá, ali dá tudo, né, com como aconteceu, né? Então, existia um povo e naquele tempo se falava a mesma língua em todos os lugares. Então, este povo, podemos dizer que eles foram até, vamos dizer assim, egoístas, né? Se combinaram, chamaram um ao outro e tal, e então vamos criar uma cidade para nós, vamos criar também uma torre para nos levar até o céu, e só assim então nós vamos ser notáveis, pessoas notáveis, né? Então, eu acho que tendo aí uma parcela, como eu disse, de egoísmo, né? Então, Deus interveio, Deus foi visitar a obra, vamos dizer assim, ver o que eles estavam fazendo, e ali parou e Deus dispersou esse povo, né? Mas qual era a intenção, então, dessas pessoas? Criar uma cidade, né? Tornarem-se notáveis, né? Mas Deus precisava povoar a terra, né? Então tinha todo aquele povo ali falando a mesma língua. O que fez Deus? Dispersou-os, né? Então cada um para lá, cada um para cá, e falando a língua, então agora a língua do lugar. E ali desenvolveram então as nações. E por isso hoje você fala português, que é a nossa língua mãe. Você pode falar inglês, francês, né? Qualquer língua, aí já é uma questão de cultura, uma questão de sabedoria, etc e tal. Eu falo português, não muito bem, mas dá para me comunicar, digamos assim, né? Então essa foi a origem, né, da Torre de Babel, né? Quando aquele povo desejou fazer uma cidade só para eles, já que eles falavam na terra uma única língua, mas Deus interveio, né? E terminou, vamos dizer assim, com a festa deles, né? Com a vontade deles. Babel, para você saber, é sinônimo de Babilônia, né? Babel quer dizer também confusão, né? Porque muitos não optaram por aquela ideia, mas ficaram de longe olhando, vamos dizer assim. Então existia aquela confusão, né? Então era isso, meu irmão. Eu acredito que você ficará melhor entendido, assim será para você, se você ler o capítulo 11 do livro de Gênesis, né? Primeiro livro da Bíblia, do versículo 1 ao versículo 9. É uma história muito bonita, né? E que revelava, claro, a ambição daquelas pessoas, né? E você vai ver que a sua cultura bíblica e espiritual vai se engrandecer muito. Amém, meu irmão? Tenha você uma boa semana. Fique com Deus. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima. Muito obrigado. Olá, vamos falar agora sobre o título Seja uma bênção ao mundo. Esse é o dever de todo cristão.
ser fonte de bênçãos, representar aquilo que Deus representa, ou seja, agir com o mesmo propósito de Deus, ou seja, ser uma bênção, beneficiar aqueles que te cercam. E isso não é um pensamento novo. O próprio Abraão, quando foi abordado por Deus, recebeu uma mensagem muito direta. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Gênesis, capítulo 12, verso 2. Diz assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus prometeu abençoar Abraão. Abraão, em contrapartida, deveria o quê? Também ser uma bênção para aqueles que o rodeavam, para aqueles que tinham contato com ele. Portanto, o propósito de Deus é que as bênçãos têm uma reação em cadeia. Você recebe as bênçãos de Deus e propaga estas bênçãos. Isso é uma excelente alternativa, uma excelente proposta. O que você acha disso? Vamos falar agora sobre o chamado de Abraão. Quando você recebe um convite para ir em algum lugar, o normal é que você saiba para onde está indo. Saber qual é o destino é algo normal, mas muitas vezes Deus utiliza algo fora dos padrões convencionais. E com Abraão não foi diferente. Abraão recebeu um convite para sair de seu lugar, mas não sabia para onde ia. Como você reagiria diante de uma situação dessas? Acompanhe comigo aquilo que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 8. Preste atenção. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber onde ia. Abraão creu, Abraão depositou a sua fé em Deus, e ele sabia que se Deus estava tirando ele de um lugar para colocar em outro lugar, é que isso era representatividade do desejo de Deus. Aquilo que Deus deseja para nós é o melhor, e Abraão entendeu aquilo que Deus desejava. Se Deus está tirando ele de um lugar e levando para o outro, e não está dizendo para onde ele vai de forma precisa, é sinal de que era algo melhor. Não se esqueça disso. Os planos de Deus são sempre melhores, são sempre superiores. Caso você receba o convite de Deus, não tenha dúvida de que este convite ele é superior aos seus instintos, aos seus pensamentos, pois os planos de Deus são sempre melhores e superiores. Que isso faça parte de seus pensamentos. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos mais uma vez aqui, prontos para estudar juntos com vocês a lição da Escola Sabatina. Nós vamos estudar nesta semana, a terceira semana, a lição de quarta e de quinta-feira. Quarta-feira tem como título a Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. Até então, a Igreja Primitiva havia estado principalmente aonde? Em Jerusalém ou dentro do território judaico entre o povo judeu. Mas Deus, conforme nós lemos em Atos 8, 1 a 4, ele permitiu que houvesse ali uma grande tribulação, uma grande perseguição, e o povo se dispersou, saiu de Jerusalém e foi para Judá e Samaria. Então, Deus estava dizendo ao povo, olha, na realidade vocês deveriam começar mesmo em Jerusalém a pregação, mas agora vocês precisam expandir isso, vocês precisam ir além de Jerusalém. Mas a lição de quarta-feira tem uma outra situação que é muito importante aqui, é a situação de Pedro. Pedro não tinha uma clara compreensão da pregação do Evangelho. Ele entendia que a pregação do Evangelho, a missão da igreja era pregar para os judeus. Então ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu ali muitos animais, e Deus dizendo para ele, Pedro, pega esses animais e come. Ele dizendo, não, Senhor, não posso comer. Eu não como nenhum animal impuro. Mas Deus não estava se referindo a animais, Deus estava se referindo de que ele estava fazendo acepção de pessoas. Pedro deveria pregar para os gentios também.
E ele então entendeu e começou a sua caminhada, a sua pregação, a sua trajetória como um apóstolo de Deus, pregando não só aos gentios, mas saindo da sua zona de conforto. E realmente foi um desconforto para Pedro, porque pregar para os gentios não estava claro na mente de Pedro. E a lição diz assim que Pedro, um discípulo de Jesus e uma das principais figuras da igreja primitiva, era contrário a levar a mensagem do evangelho aos gentios. Então, se ele recebe uma ordem de Deus para pregar aos gentios, isso para ele foi um desafio grande. Mas Deus queria tirar Pedro da zona de conforto, porque sabia que Pedro ia ser um instrumento muito poderoso na pregação do evangelho. Irmãos, eu e você também somos um instrumento na mão de Deus. Nós precisamos sair da zona de conforto, pedir e suplicar que o Espírito Santo nos mostre para que lugar, para onde vamos, em que pessoas nós devemos chegar e entregar e pregar a palavra de Deus. Fica que a nossa fé nos leve a buscar diariamente a direção do Espírito Santo para sermos missionários de Cristo. A lição de quinta-feira tem como título Comece de onde você está. Atos 1:8 tem a seguinte mensagem: Mas recebereis poder e ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A lição de quinta-feira, ela nos coloca numa situação em que Deus está nos chamando a atenção, que nós devemos começar onde estamos, e onde os discípulos estavam, em Jerusalém, e depois então nós irmos para Samaria e aos confins do mundo. Estão dois princípios. O primeiro princípio devemos ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, ou seja, no lugar onde que nós vivemos, na rua que nós moramos, na casa que nós moramos, com os amigos que estão ao nosso redor. Em seguida, depois de nós pregarmos, e principalmente, gente, o maior campo missionário e mais difícil é a nossa casa. Certamente na sua casa deve ter alguém, às vezes, que não quer aceitar o Evangelho e ele precisa de, como qualquer outra pessoa, receber essa mensagem, estudar com ele a palavra de Deus. Então, nós temos hoje, na minha casa, nós temos, por exemplo, hoje, os nossos 3 filhos estão casados, eles moram nas suas casas, mas nós precisamos orar para eles, testemunhar, dar estudos, tudo que nós podemos fazer para que eles voltem aos caminhos do Senhor. E aí, depois que nós evangelizarmos a nossa casa, o nosso vizinho, nossa rua onde moramos, a nossa comunidade, então vem a segunda parte da mensagem da ordem de Cristo. Agora vocês vão então em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nós só podemos começar um trabalho missionário em lugares distantes se aqueles que estão conosco ali ao nosso redor, a comunidade que nós moramos, a casa que nós moramos, a vizinhança que nós estamos, já foram alertados, foi levado a essas pessoas a mensagem da salvação. Porque muitos querem pregar lá nos confins do mundo, mas não querem pregar na sua casa, no seu vizinho, no seu amigo, na rua que você mora. Então, ali diz, se pertencemos a determinado grupo étnico ou linguístico, pode ser muito mais fácil testemunhar ali a devoção, ali devido a barreiras culturais e mínimas a transpor. Claro que não é o nosso caso, mas nós temos um local onde nós moramos. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos Jesus para as pessoas que estão próximas de nós, para então depois nós cumprirmos a missão de ir até os confins do mundo. Finalizando o nosso estudo, é bom sempre lembrar que Cristo, quando subiu ao céu, se despediu de seus discípulos. Ele sempre deixou claro o senso de missão, ele atribuiu uma missão, não apenas aos discípulos, mas a missão atribuída aos discípulos serve para nós, que somos continuidade do povo de Deus, ou seja, você tem uma missão, você tem um propósito, assim como estudamos ao longo dessa semana, pegando o exemplo de Abraão. Abraão recebeu uma responsabilidade, recebeu uma missão, saiu de um lugar cômodo, onde estava sua família, para ir para um lugar que ele não conhecia. Mas como a sugestão e o convite para sair daquele local vinha do próprio Deus, o Rei do Universo, ele não teve dúvidas, ele saiu. Toda vez que você receber o convite,
influenciado pelo Espírito de Deus, saiba que este convite ele é superior a qualquer convite humano, ou seja, ele é um convite que vai te colocar em boas condições, que vai tirar de um lugar que você talvez considere bom para um lugar melhor ainda. Jamais se esqueça dos exemplos mencionados nesse estudo e que Deus esteja abençoando você e a sua família. E nos encontramos no próximo estudo, na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Senhor Deus, ensina-me a contar os meus dias, a aproveitar cada um deles para a honra e glória do Teu nome. Dirija a minha vida, por favor, em nome de Jesus. Amém.